Boa noite, Diniz. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo e se de alguma maneira te surpreendeu a postura do Flamengo, que o pessoal está dizendo que fez a melhor atuação desde a chegada do Sampaoli e logo na temporada também. E o porquê da sua equipe não ter conseguido dentro de campo aquela atuação que o torcedor está acostumado? Primeiramente, eu acho que não é que foi surpresa. Eles tiveram uma postura bastante agressiva na marcação, na saída de bola. E o que acho que foi determinante foi a postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal para o jogo. Eles entraram muito acelerado. Provavelmente muito também em decorrência da final do campeonato estadual. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa. E isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando. No final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Se a gente saísse para matar a jogada. Então, somado isso, eles tiveram um domínio nos 30 primeiros minutos do jogo. Quando a gente voltou para o segundo tempo, antes da expulsão, a tendência era que a partida mudasse de figura. O jogo já voltou mais, uma certa normalidade do nosso jogo. A gente já estava acabando chegando um pouco mais do que eles à frente. Já tivemos um escanteio, o Felipe Melo cabeçou uma bola que poderia ter sido... Não foi uma chance clara de gol, mas a gente começou a ter a impressão que dava é que a partida seria diferente do que foi o primeiro tempo. Aí com a expulsão, que eu nem vou entrar no mérito da expulsão, que o VAR chamou, a partida mudou muito de figura e a equipe merece todos os elogios pela capacidade de se defender. Que o Flamengo jogou 45 minutos ou mais com um jogador a mais, com a qualidade que eles têm, e tiveram uma chance de gol num cabeceio, e a gente teve chance também num cabeceio lá com o David Braz, e conseguimos ter posse também, o jogo ficou equilibrado, a equipe fez uma partida muito boa naquilo que dava para ser feito no segundo tempo. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou, porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel, no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem e expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o do Samuel, não é expulso. Aí joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio, sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque para o Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não estou falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos mesmo. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, as arbitragens elas tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desse que eu falei, assim, as arbitragens elas não tem interferido de alguma forma no resultado do jogo. Só queria pedir, cada um faça uma pergunta, eu vou cortar se fizer a segunda, tá? Só para a gente poder atender todo mundo. Oi, Diniz, tudo bem? Boa noite, David Sharp, da Antenados na Jogada. Queria te perguntar sobre a sua opção do Pirani em relação a outro jogador, até o próprio John Kennedy. Por que você preferiu o Pirani ao invés do John Kennedy? Por conta de um jogo tático, a gente sabia que, se você reparar, tinha uma intenção muito clara do Flamengo explorar aquele lado nosso. Então precisava de um jogador, não ia botar o John Kennedy para ficar naquela posição de auxiliar ali o Marcelo, que é um lado que provavelmente eles iam explorar. Então acho que foi uma decisão muito acertada
Taticamente o Pirani foi muito bem, também jogou, tecnicamente conseguiu participar do jogo, eu gostei da atuação dele, cumpriu aquilo que eu queria, e eu acho que o jogo pedia a presença do Pirani hoje, eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Boa noite, Diniz, Bruno Castanha. Você falou, né, sobre o primeiro tempo e sobre a postura, né, do Flamengo agressiva na marcação. Eu queria saber de você, se você acha que o teu time hoje deixou de fazer alguma coisa no jogo de hoje. Obrigado. Não, eu já falei que não é só a marcação. Eu falei que o Flamengo entrou numa rotação mais alta que a nossa. Isso foi determinante para a superioridade do Flamengo no primeiro tempo. Eles jogaram principalmente os 30 primeiros minutos. E isso não necessariamente é ruim. Um time que marca... A chance da gente melhorar um time de futebol, e isso acontece com a minha carreira inteira, isso é a minha visão, é quando você encontra dificuldades. O Flamengo, quando jogou com a gente também no 2-0, a gente teve dificuldades de outro jeito. E hoje a gente encontrou dificuldade. E isso faz a gente sair de uma certa zona e melhorar mais o time. Mas o que eu acho que foi determinante para o Flamengo, taticamente encaixou, mas as segundas bolas quase eles ganharam quase todas, as divididas estavam ganhando a maioria. E isso fez um volume grande e eles tiveram um domínio do primeiro tempo, aí, principalmente nos 30 primeiros minutos. Diniz, boa noite. À sua direita, Davi Barros, do GE. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a questão do... dado o contexto do jogo, se o resultado pode ser considerado hoje, o 0-0, pode ser considerado positivo. Não, foi positivo sim. Jogar com um jogador a menos 45 minutos e suportar e sem sofrer chances claras de gol, a equipe está de parabéns. Não foi uma partida vistosa de domínio técnico, mas em termos de entrega e de organização defensiva, ela foi extremamente positiva, brilhante defensivamente o time foi hoje. Diniz, a gente entrevistou agora há pouco na zona mista o Léo Pereira. Ele confirmou a estratégia que o Flamengo adotou, que era dessa marcação forte para tentar roubar a bola. Mas quando perdesse a bola, imediatamente fazer a falta para não deixar o Fluminense jogar, não deixar sair do campo de defesa. Isso ele confirmou, ficou claro. E você teve, eu gostei muito da marcação com um homem a menos, que você fez hoje, 2 linhas de 4, só o Cano um pouco mais à frente, mas ajudando também, porque você fez 2 linhas de 4, mas não como a gente vê normalmente. A segunda linha um pouco mais adiantada. Você viu que o Flamengo não tinha chutadores, em determinado momento não chutava gol, praticamente só explorou as jogadas aéreas, e você fez 2 linhas de 4, bem dentro, protegendo a área, um pouquinho ali fora da área, e deixou todo o resto do campo para eles tocarem a bola à vontade, que eu acho que deu muito certo, porque chutaram ou não chutaram, cruzaram algumas bolas, isso ia acontecer mesmo. E aí eu te pergunto, em cima disso tudo, eu acho que, apesar de você ter vários jogos pela frente, antes do próximo Fla-Flu, que vai decidir uma vaga, você já vai ter que começar a pensar numa estratégia, porque eles vão vir da mesma maneira para jogar. E você vai ter que arrumar um jeito de sair dessa marcação, das faltas, né, e procurar impor o jogo do Fluminense de alguma outra forma, se isso se repetir. Não, isso aí é uma coisa que, para o crescimento da equipe, para o meu crescimento como treinador, é muito bom que aconteçam duelos como esse. Eles tiveram a predominância do Flamengo, não foi a predominância do encaixe da marcação, pressão. Aí somam alguns fatores. A marcação do Flamengo, que foi ótima, o nosso jogo estava mais lento do que precisava para o jogo de hoje, e a permissividade do juiz de tudo quanto era falta, ele não dá cartão. Então, somado esses fatores, o Flamengo teve uma superioridade nos 30 minutos, principalmente nos 30 primeiros minutos do jogo, como eu já disse anteriormente. Mas para o outro jogo é uma outra história, vai ser um outro jogo, a gente vai preparar, eles também vão preparar. É uma grande equipe, tem um grande treinador, e a gente vai... Agora do Flamengo a gente tem que falar, vai demorar bastante tempo ainda. Tem que falar agora, daqui para frente, é pensar no Botafogo, que é o atual líder do campeonato, e é isso. Márcio Nogueira, do canal Fluminense, da Web Rádio Fluminense. A intensidade, como você bem disse, do Flamengo no primeiro tempo foi muito superior à do Fluminense. Agora, o que me surpreendeu é que mesmo jogando com um jogador a menos na segunda etapa, o Fluminense teve mais chances do que no primeiro tempo. Inclusive escanteios. Teve 6 escanteios no segundo tempo e nenhum no primeiro tempo. E criou oportunidades, mesmo jogando com um jogador a menos. Isso mostra que o Flamengo, apesar dessa intensidade, ele tem uma queda na questão física no segundo tempo. E mesmo o Fluminense com um a menos, ele conseguiu igualar, pelo menos ali na vontade, assustar o Flamengo de vez em quando nos contra-ataques no segundo tempo? O futebol nunca se explica por um fator só. E
Eu acho que a questão física do Fluminense está mais do que provado, que é um time que tem uma condição física espetacular do Fluminense, de suportar o jogo. Não acho que o Flamengo diminuiu a intensidade física, foi o Fluminense que melhorou mesmo. Antes da expulsão, a margem não é muito grande, mas tinha 5, 6 minutos de jogo e o Fluminense voltou um pouco melhor que o Flamengo. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas assim, a gente não teve a superioridade, a mesma superioridade que o Flamengo teve no começo do primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente já voltou melhor que o Flamengo um pouco. Então o jogo ia ter outra característica. Então assim, isso a gente corrige no intervalo, falando com o jogador e a gente conversando, o time voltou de uma maneira diferente, animicamente. Então o jogo, ele não ia ser o mesmo jogo do primeiro tempo, com certeza não seria igual. Aí com a expulsão, a gente deu uma grande demonstração assim, de organização defensiva, de entrega, e não abriu mão do jeito de jogar. Depois que a gente saiu jogando com a menos lá de trás e chegou à frente com condição de finalizar, tivemos algumas chances de marcar gol também. E o Flamengo praticamente viveu dos chutes de fora da área, alguns. Eles tinham bons chutadores. Na realidade, a gente tinha a estratégia de tirar os chutes mais perigosos. Os chutes muito de longe é muito difícil o Fábio tomar um gol de longa distância. Conseguimos travar a maioria dos cruzamentos perigosos, chamar a área bem preenchida. Então a gente teve uma organização defensiva de fato excelente no segundo tempo, que garantiu um ótimo resultado devido às circunstâncias do jogo. Diniz, boa noite. Minha pergunta é sobre o Marcelo, foi substituído no primeiro tempo, se houve alguma lesão, foi opção tática, ou que você explicasse a substituição? Não, na verdade não foi um movimento parecido com o que teve, acho que no jogo que ele saiu, acho que não me engano, foi o Paysandu. Ele teve o Strongest, teve um endurecimento da panturrilha, e para não ficar se expondo, ele ficou naquela dúvida de ficar um pouco mais e tirar. Eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. Então era também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente, para não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é muito desgastante. No fundo, o Marcelo, acho que ele teve dor nas 2 panturrilhas da outra vez e hoje também eu acho que foi nas 2 também. Então é uma coisa que a gente vai investigar com calma, mas ele não teve lesão. Ele saiu e até queria ficar um pouco mais no jogo. Boa noite, Fernando. Guilherme Abrão, da Itatiaia. Você costuma fazer alguns treinos com um time titular com um jogador a menos, né? Depois que o Flamengo teve expulso, pareceu que o Fluminense não sentiu essa expulsão. Isso é muito desse treino do dia a dia, dele já estar acostumado com essa forma de atuar? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, obviamente tem, mas não é só isso. Acho que o time ficou muito organizado e tem um jeito de jogar que é característico do time, de muita aproximação. E a gente conseguiu se virar muito bem. A gente fez um jogo, talvez o melhor jogo possível, de acordo com as circunstâncias que a partida permitia no segundo tempo. Boa noite, Caio, Super Esporte. O Melo foi expulso logo no começo do segundo tempo, mas o que você pretendia para o segundo tempo de diferente do que você provavelmente viu que alguma coisa não deu certo no primeiro? O mais importante era a gente voltar numa outra rotação e o time voltou. Isso foi o fator, assim, para mim, primordial. O Flamengo, além da parte tática, de ser mais agressivo na marcação, estavam numa rotação mais alta do que a gente. Então, estavam jogando um jogo e a gente estava jogando um jogo uma rotação abaixo. E isso foi determinante para a superioridade que eles tiveram nos primeiros minutos do primeiro tempo. Diniz, aqui uma pergunta um pouquinho fora desse jogo, mas tem sido um assunto forte no futebol brasileiro, a questão da investigação da operação lá do esquema de apostas. E o Fluminense fez uma palestra no domingo sobre o assunto e também acabou tendo um jogador afastado por isso. Queria saber como é que vocês têm lidado internamente com o assunto, até por ter tido, enfim, um jogador não foi aqui no Fluminense, mas acabou afetando também o seu elenco. Então é um assunto que merece o máximo de seriedade e quem participou do esquema tem que ser punido com o rigor da lei, mas não tem que ser execrado, na minha opinião. Tem que ser punido como uma pessoa que erra. Então, assim, todo mundo que está envolvido com isso tem que ser punido da maneira mais rigorosa possível. Mas não determinar o fim da vida de ninguém, que eu acho que isso a gente não pode fazer. Tem um jogador aí que errou, que não devia ter feito isso. É uma coisa que a gente, se a gente soubesse, podia ter feito isso de maneira preventiva, para não dar no que deu. Mas acho que todos, assim, para servir de exemplo, a gente tem que ser muito rigoroso, regulamentar, porque isso é um dano muito grande para o futebol, que isso se estende
não é o clube que tomou os cartões amarelos, expulsão, isso é uma coisa muito feia para o futebol. Então é uma coisa que tem que ser rigorosamente punida. Vinícius, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. A gente sempre, de uma forma geral, sempre não, mas algumas vezes a gente cai em certos clichês de falar, o dinizismo, que joga bonito, que domina o adversário, que coloca o adversário nas cordas, e às vezes a gente para pouco para analisar o desempenho defensivo que o Fluminense vem tendo, levando poucos gols, e hoje diante de um adversário extremamente qualificado, que tomou a iniciativa do jogo, com mais volume, e conseguiu se segurar mesmo com um homem a menos. Você acha que essa é talvez um grande diferencial também desse time? O Guga falou, acho que foi o Guga que falou, a gente sempre fala sobre as questões ofensivas, mas a gente treina muito essa marcação na linha de 4 ali atrás, para suportar essas pressões. É uma coisa que talvez a gente destaque pouco, e eu acho que serve também para explicar esse momento que o Fluminense vem vivendo? Não, com certeza. Eu acho que é bonito jogar com a bola, é uma característica do time, mas é lindo demais se defender como se defendeu hoje. Eu acho que aquilo que define o meu trabalho, as coisas, o aspecto da solidariedade, ele está impresso em todas as fases do jogo. E na fase defensiva, esse time ele sabe se defender muito bem. Então os retornos de transição que a gente faz, é um nível de aceitação dos jogadores, de comprometimento com o que a gente pede, muito grande. Então, esse time está de parabéns. E a fase defensiva é um dos pilares do nosso time, você pode ter certeza que, seguramente. Aqui, Diniz. Gabriel Amaral, Rádio Tricolor. Por último, Gabriel. Deixaram, por último, você vê só, Diniz. Vou falar de um assunto que você já falou algumas vezes nesse ano, e você adora esse assunto, que é parte física. Mas, assim como o Lessa falou, vamos fugir um pouco dos clichês. O Fluminense está mal fisicamente, está bem fisicamente, não é esse o ponto. Tá bem. Mas você tem tido alguns desfalques agora no mês de maio, quando entrou nessa maratona, a gente estava até conversando aqui sobre jogos seguidos no Rio. Agora vai ter uma sequência com um jogo ainda no Rio, mas La Paz, São Paulo, e aí tem jogo em Goiânia, tudo isso antes da parada da data FIFA. E além dos desfalques normais, que tem, por exemplo, o Felipe Melo não joga o segundo jogo, o André não jogou o último, ele e Thiago Santos estavam fora agora, tem acontecido algumas lesões musculares. Não tanto, talvez, contra outros clubes, mas imagino que acima, talvez, do que vocês esperassem. Isso pode até confirmar se está dentro do que vocês esperavam mesmo. Mas, em contraponto a isso, da última vez que a gente falou com o Nino, no jogo passado, o Nino falou, eu estou no auge e o time está no auge da nossa parte física. Existe alguma lógica interna que vocês estão vendo sobre essas lesões? Hoje você falou, o Marcelo não teve lesão, mas precisou sair por um cuidado justamente para não ter. Mas o Keno está fora, o Martinelli, e o Alexandre ficou fora por uma questão também de um tombo e tal, mas se essa parte física, vocês chegam a esse momento de maio, vocês fazem uma reavaliação, alguma coisa, vocês pensam que tá 100% ainda dentro do que era esperado? Não, totalmente, Gabriel. Pegando a tua própria fala, nós tivemos 2 lesões musculares. O Samuel fez exame de ressonância que pega qualquer fio de cabelo, não tinha nem edema. Era só uma mialgia que a gente, por cuidado, ele podia ter jogado contra o Cuiabá. A gente que não quis botar, porque assim, respeitando o que ele estava sentindo. O Marcelo não teve lesão também, mas a gente respeita o que sente. O Marcelo, hoje está talvez faz 5 anos que o Marcelo não joga 5 partidas seguidas. Então os trâmites está pagando uma conta por conta disso. E o Marcelo tem nos ajudado muito, muito. Foi decisivo no Campeonato Carioca, é um jogador que entrega para o Fluminense uma qualidade de nível muito alto. E para o futebol brasileiro, que é ótimo ter o Marcelo aqui. Para o futebol é ótimo, porque o cara é um craque. Craque. Então, assim, o Felipe Melo também é um jogador que estava praticamente 2 anos e pouco sem jogar 5 partidas seguidas. Então tem uma adaptação dos jogadores e você ter 2 lesões musculares só, eu acho bem razoável. A gente teve o Martinelli com uma lesão importante e o Keno agora. E a gente não teve lesão, a gente tem muito cuidado, a gente treina muito forte, mas a gente sabe descansar, sabe dar folga para o jogador também quando é preciso, para poder ficar um pouco em casa. E a temporada é muito desgastante. E você fica... Eu prefiro, assim, ter um elenco mais enxuto, com saúde, trabalhando direito e abrindo espaço. A gente aos poucos ir testando o Isaac, o Arthur está aí, e subir a esquerdinha. Porque se você incha um elenco, qualquer elenco muito grande, você praticamente mata as categorias de base do clube. Então é uma coisa que não tem uma receita certa ou errada. O melhor é assim, que o Alexandre, infelizmente, o Alexandre é um jogador que dificilmente ele ia ter uma lesão muscular. Pelo biotipo dele, pela maneira como ele treina.
E aí teve uma lesão no joelho, que é um jogador que faz muita falta, porque ele joga em tudo quanto é posição e bem em todas as posições. O Martinelli é outro jogador também, que faz várias posições. Então quando você perde o Martinelli e o Alexander, você não perde só 2, você estivesse perdendo 5, 6, porque eles te dão, do meu jeito de trabalhar, eles te dão muitas opções. Então é isso que a gente ficou nesse momento um pouquinho assim, mais defasado, porque machucaram 2 jogadores que têm uma polivalência muito grande no time. Respondi tudo? Obrigado aí, gente. Qual